Começando agora e conectando você. O programa Rumos na Vida. Apresentado pelo pastor Érico Rodolfo Bussinger, da comunidade Ramá. Eu tenho falado aqui muitas vezes sobre aspectos específicos do rumo da vida de um cristão, o caminho de um cristão, os rumos que nós devemos trilhar, enfim, a nossa caminhada, seja no aspecto moral, seja no aspecto devocional, de comunhão com Deus ou o estudo bíblico, a obediência a Deus com relação a aspectos ligados à família, enfim. Eu tenho tratado de vários aspectos como se fosse uma epístola do apóstolo Paulo. Eu tenho tratado desses temas com base na Bíblia, de como o cristão deve ser, como deve se portar, o que o cristão deve fazer, como ocupar o tempo, os perigos que existem, os envolvimentos com o mundo, como tratar o pecado, como tratar as outras pessoas. Tudo isso tem sido assuntos nossos aqui neste programa Rumos na Vida. Mas a gente precisa continuar neste caminhar. É a direção de Deus. Que adianta você ter muita coisa na cabeça se não consegue praticar? A palavra que eu tenho trazido, como a que Jesus também focalizava com base no dia a dia, Jesus andava no meio do povo. Ele não andava de avião e helicóptero, enfim, carruagens do seu tempo. Ele vivia a vida comum do povo, ele sabia o que era, o que o povo passava. Quando usava de parábolas, em geral, ele se referia a coisas que estavam acontecendo e que o povo via. Assim era Jesus. E eu tenho tido um ministério voltado para esse aspecto prático. Não adianta somente você saber o que deve fazer, ou seja, ter uma lei na cabeça. Se você não consegue praticar, não adianta nada. Toda a doutrina e o grande conhecimento bíblico que você possa ter não vai resultar em nada se você não transformar aquilo em prática. Afinal de contas, é, até onde eu consigo entender, o único critério de julgamento de Deus, as obras. Deus vai nos julgar segundo as obras, sejam os salvos, sejam os perdidos. Os perdidos vão ser julgados segundo as suas obras para receberem a condenação justa, a pena que merecerão no lago de fogo. Cada um deles é guardado agora a sua alma no inferno, mas após o juízo final serão condenados cada um segundo o que merecerem, para terem a sua punição por toda a eternidade no lago de fogo, segundo o merecimento de cada um. Bem, os que forem salvos também serão avaliados de acordo com as suas obras para receber o galardão. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Portanto, o mais importante na vida de uma pessoa é o que ela faz. E é sempre bom você olhar para trás e ver o que você fez ontem, semana passada, este mês, todo este ano. O que você fez para o Senhor? O que você está fazendo? Se Jesus não voltar logo, o que você fará até o final do ano? No próximo ano, o que você vai fazer para o Senhor? Importante é o fazer. Mas antes de fazer, você precisa ser. Se você não for aquilo que Deus quer, não vai conseguir fazer nada. E aí reside exatamente um problema sério, que é o cristão no meio de um mundo corrompido. Como nós podemos fazer diferença se o mundo todo está carcomido à nossa volta? A corrupção é generalizada, começa de cima, vem do alto. E nós estamos vivendo uma época assim,
O bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem. Já estamos caminhando nessa direção. É o espírito do anticristo que já opera, fazendo, e a gente tem no Brasil exemplos muito claros disso, e vem de cima, é orientação governamental e são leis que são feitas dessa maneira. Aquilo que é pecaminoso aos olhos de Deus é considerado elevado aos olhos dos homens, e aquilo que é elevado para Deus é considerado até crime aos olhos dos homens. O bem está sendo trocado pelo mal e o mal pelo bem. É o espírito do anticristo operando. E a pergunta é: como pode um cristão brilhar em meio a essas trevas todas? É exatamente para isto que Deus deu o Espírito Santo, para habitar em nós e possibilitar, primeiro, você se separar do mundo. E esta noção de separação é fundamental. Você precisa se santificar, se separar. Caso contrário, você não vai fazer nada, não vai conseguir. Se você não se separar da sua família, você não vai conseguir fazer nada por ela. Você tem que tomar uma decisão de não se misturar com a carnalidade, os churrascos e bebedeiras e festas e conversas torpes da família. E você sabe muito bem o que é isso, porque roda de escarnecedores está em toda a família praticamente. Esses assuntos que não levam a nada, a fofocada tremenda. E você sabe, tem que se separar, tomar uma decisão radical de não se misturar com isto. Para quê? Para que Deus possa se agradar de você e você possa ser usado por Ele. Caso contrário, se você não se separar da família, Jesus foi muito claro: quem não deixar casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, por amor de mim, não é digno de mim. Mas muitos cristãos são amarrados, são anulados pela obra maligna através da família. O diabo atua através dos que estão à sua volta. Alguns são anulados no ambiente de trabalho e, pior ainda, alguns são anulados na igreja. Há igrejas que são verdadeiros desfiles de moda, são verdadeiros fermentadores de fofoca e de pecado. Os crentes estão ali como os judeus e fariseus, se sentindo melhores do que os não crentes e acabam só fofocando, fermentando e se envaidecendo, se mostrando, querendo aparecer, achando que estão abafando com a sua religiosidade, quando na verdade eles estão longe dos propósitos de Deus. Infelizmente, muitas igrejas são fermentadoras de pecado, são clubinhos de crentes fermentando o pecado. Infelizmente, como um cristão vai fazer diferença? Tem que se separar. Para começar, tome a decisão. Se você percebe isso na igreja, já era hora de ter saído dali, então saia logo. Caso contrário, você vai se misturar e não vai conseguir fazer nada para o Senhor. Eu pergunto, e gosto sempre de perguntar isso: você está influenciando alguém, evangelizando alguém? Você está discipulando alguém? Se não há pessoas claramente na sua cabeça, na sua memória, que sejam pessoas a quem você está transmitindo alguma coisa, é hora de você sair de onde está para começar a se envolver com a obra verdadeira de Deus. Afinal de contas, é o que você faz que conta. E se você não está conseguindo fazer nada, nem pouco que seja, é porque você não está sendo. O ser é muito importante, tem que se santificar, sair do pecado, desligar a televisão, andar longe desse ambiente de redes sociais, essa fofocada de redes sociais da internet. Tem que sair desse ambiente de carnalidade para você ser uma pessoa santa e poder fazer alguma coisa. Caso contrário, você não vai conseguir fazer nada. A coisa começa por aí. Olhe, observe, analise o fruto do seu trabalho. Há frutos,
Você tem feito alguma coisa? Se não tem, procure na direção de Deus se santificar, se separar do ambiente que está fazendo mal a você, seja ele qual for. Se separe do ambiente que está fazendo mal para você se santificar. É ordem do Senhor, separai-vos, saí de lá. É ordem do Senhor e você faz bem em obedecer para que você possa conseguir fazer alguma coisa. Caso contrário, você vai ser mais um daqueles crentes infrutíferos que serão lançados no inferno também. Você quer isto?